Fala, pessoal. Muito boa noite, se vocês assistirem esse vídeo à noite. Muito bom dia, se vocês assistirem esse vídeo pela manhã. E boa tarde, se vocês assistirem este vídeo à tarde. Bom, como vocês viram, eu fiz uma live, tá, lá no nosso Instagram, falando sobre treinamento para grupos iniciantes, treinamento resistido. E vocês aqui da mentoria, vocês vão ter a sequência, o iniciante, o intermediário e o avançado, mas uma coisa mais refinada, tá? Vocês já me conhecem, eu trabalho com treinamento personalizado, palestras, cursos, avaliação física, consultoria online, personal trainer e agora também escritor. Aqui alguns dos meus contatos. Aqui alguns dos lugares onde já estudei, já trabalhei, sou servidor público municipal, trabalho na Unopar, já fui proprietário de academia, trabalhei um bom tempo no SES dando aula laboral, trabalhei já ministrando 2 aulas em uma especialização que o professor faltou e trabalho hoje na faculdade Unopar Poliléus, que também é Unime em Itabuna. E aí, o que é que a gente vai estar falando neste primeiro módulo, que é o módulo 1? Vamos estar falando sobre anamnese, avaliação física, o músculo e a musculação, a história da musculação, periodização do treinamento para iniciantes, princípio da individualidade biológica e overtraining. Pessoal, quando a gente inicia o nosso atendimento com um indivíduo que é iniciante, a gente tem um primeiro contato pessoal com ele. Mas vamos dar um exemplo. Será que hoje, se uma pessoa ali procurar para você fazer um personal, você está preparado a ser iniciante? Vamos dar um exemplo. Fabiana me procura. Reinaldo, quero fazer personal com você. Qual vai ser o primeiro protocolo que você vai estar utilizando com esta cliente para que você inicie o treinamento? Primeira coisa é o bate-papo com ela. Dentro desse bate-papo, tem histórico de saúde, histórico esportivo, histórico da vida dela, o objetivo dela. Tem indivíduos que é estética, tem indivíduos que é emagrecimento, tem indivíduos que é qualidade de vida, tem indivíduos que é por fatores psicológicos, que está crescendo muito hoje. E o que é que significa tudo isso? Isso significa anamnese. Ou seja, é o conjunto de informações dadas a nós profissionais de educação física pelo cliente, mediante a perguntas, interrogatórios sobre o seu passado e a história em relação à doença ou lesões, tá? Então, cada um vai montar o seu questionário de perguntas. Eu vou estar colocando na plataforma lá a minha anamnese que eu utilizo. Vocês podem ficar à vontade para montar a anamnese de vocês. E aí, pessoal, de fato, o que é a avaliação física? A avaliação física nada mais, nada menos é onde a gente vai estar colhendo dados morfofuncionais, fisiológicos do nosso indivíduo. Para quê? Para que a gente venha prescrever o exercício físico com excelência. Pô, Reinaldo, mas eu não tenho condições hoje de comprar uma balança de bioimpedância como a sua. Pensa bem, cara, você vai começar pequeno, ninguém começa grande. Então, compra uma balança, compra uma fita para ferir circunferência e também um adipômetro. E começa a fazer suas avaliações físicas. A avaliação física é prática, tá? Pratica na sua mãe, sua namorada, seu irmão, seu filho e entre outros. E aí, o que é mesmo de fato que a ciência traz em relação à avaliação física? Coleta de dados quantitativos, ou seja, a avaliação física ela tem que ser feita com um determinado tempo. Eu gosto de estar fazendo durante 3 meses. Se passou 3 meses, eu aplico novamente a avaliação física. Ou qualitativos.
acerca do estado morfofuncional e a interpretação dessas informações como base em referências previamente definidas. A gente vai ter os resultados que a avaliação física vai trazer, tá? Dos nossos clientes, e através disso a gente vai estar prescrevendo o treinamento para esse indivíduo. E para que serve a avaliação física? Para a gente acompanhar os resultados, para a gente prescrever o treinamento, para a gente demonstrar como está o nosso cliente após um ciclo que é efetuado em relação ao treino. E a avaliação física, quando aplicar? Eu acabei de relatar para você e explicar que pode aplicar após 3 meses. Já tem pessoas que podem utilizar mensal, bimestral, trimestral, que é o meu caso, quadrimensal, semestral, anual ou outros. Isso aí, pessoal, fica ao critério de cada profissional. Isso é ciência. Se vocês verem nesse slide aqui, ó, tá informando para vocês, tá? Que esse slide é de Oliveira 2000, tá um pouco atrasado, mas tem profissionais que trabalham mensal, bimensal, trimensal, quadrimensal, semestral, anual ou outros. A avaliação física, como aplicar a avaliação física? A gente tem questão de postura para a gente aplicar a avaliação física, o lado do indivíduo, questão de respeito, tá? Certas posições não é interessante a gente estar fazendo em relação à pessoa que está sendo avaliada, o local, de preferência um local que seja tranquilo, que não venha demonstrar fatores em relação ao corpo do cliente, ser um local fechado, climatizado. É interessante checar previamente o que você vai utilizar dentro daquela avaliação física, ou seja, os equipamentos, e definir previamente os testes a serem aplicados e dominar os protocolos. Quais são esses protocolos? Protocolos de quantas dobras você vai estar fazendo com o seu cliente. E aí, quais são as recomendações que devem ser feitas para esse indivíduo iniciante? Primeiro, realizar as medidas sempre do lado direito, tá? Iniciar do lado direito. Identificar e marcar o lado das dobras que você vai utilizar, com as marcações onde você vai colher as dobras. Distribuir o tecido subcutâneo dos tecidos mais profundos, tá? Destacar a dobra com os dedos polegares e indicadores, vai fazer estilo uma pince, polegar e indicador, tá? Na abertura de mais ou menos 8 centímetros, e ó, tá fazendo a pega. Elevar a dobra 1 centímetro, manter a dobra elevada enquanto se faz a medição e aplicar o compasso, ou seja, o adipômetro, de forma perpendicular à dobra e 1 centímetro da pinça dos dedos. Pegou, encaixa o adipômetro. Pegou, encaixa o adipômetro. Aguardar 2 a 3 centímetros, aqui pumps, ou 2 a 3 segundos, desculpa, para soltar a pressão da haste e fazer a leitura em relação a quando você colhe os dados. Essa leitura você tem de 2 a 4 segundos após pressionar. E fazer 3 medições em cada local de forma rotacional e considerável a mediana de algum. Ou seja, em cada... vou fazer a tricipital. Fazer quantas vezes, Reinaldo? 3. Eu, pessoalmente, gosto de fazer 2. E se eu tiver uma mediana, eu já coloco lá. Só que aí, dentro do contexto da avaliação física, é interessante a gente explicar o IMC para os nossos clientes, principalmente os clientes iniciantes. Por quê? O IMC, nada mais, nada menos, é o índice de massa corporal. E o que é que acontece? É feito um cálculo, né, em relação à sua altura e em relação ao seu peso. E do nosso lado esquerdo aqui, nós temos um indivíduo treinado, hipertrofiado, porém, ele pesa 100 quilos. E do nosso lado direito, a gente tem um indivíduo obeso, não treinado, da mesma altura do indivíduo do lado esquerdo, e porém também pesa 100 quilos. É óbvio que o IMC deles vão dar o mesmo.
Porém, a gente tem que avaliar em questão de fatores estéticos. Um tem um percentual de massa muscular alto e o outro tem um percentual de tecido adiposo, ou seja, gordura elevado. A gente também vai conhecer uma coisa, relação cintura-quadril. Aqui em cima, a gente tem do gênero feminino e embaixo do gênero masculino. Já é claro em relação a esse protocolo. Relação cintura e relação quadril, tá? Que é identificar as referências da razão da cintura e do quadril, diferenciando-os em identificação de risco para a saúde, tá? O indivíduo que tiver, um exemplo aqui, do gênero feminino, entre 50 a 59 anos, e ele estiver com 0,97 a 0,2, ele está alto. E isso não é benéfico para a nossa saúde. Significa que ele está com um grande percentual de tecido adiposo na cintura e no quadril. E para ele ter problemas cardiovasculares, já é um sinal de alerta. Então, a gente, dentro da avaliação física para esses indivíduos iniciantes, a gente tem que estar prescrevendo para eles exercícios que venham minimizar esse tecido adiposo, ok? Então, a gente já tem que começar a trabalhar em cima dessa linha, da fase de adaptação para esse indivíduo. Galera, o músculo, a gente tem que ter uma visão do músculo, como ele trabalha, tá? E como eles são divididos, galera, ó, actina, miosina, miofibrila, sarcômero, vasos sanguíneos, fibras musculares, a proteção do músculo, que é a fáscia, e o músculo por si. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalhar com o iniciante, porque a musculatura dele não está preparada para receber determinados impactos. Então, a gente tem que analisar em relação à carga, em relação ao movimento, em relação a fatores de biomecânica e de conforto desses indivíduos aí iniciantes, tá? A gente tem aí por volta de 640 músculos, tá? Então, a gente tem que entender um pouco de alguns músculos que a gente trabalha dentro do ambiente da musculação, que é o músculo do peitoral, o músculo do bíceps, do quadríceps, do tríceps, e entre outros. Mas a gente aí tem em torno entre 640 a 650 músculos. A literatura às vezes varia em relação a essa informação. Quais são os tipos de músculos que a gente tem aí, professor Reinaldo? Temos os tipos de músculos estriados, esqueléticos, que são os responsáveis pelos movimentos voluntários, que é o que a gente utiliza no treinamento resistido. Temos músculos estriados, que são responsáveis pela abatida de todo o sistema fisiológico cardiovascular, que seja do coração, e esses músculos, eles são músculos involuntários. Não tem como a gente falar agora para coração. Então, ele é um músculo involuntário. E aí a gente tem os músculos lisos, que são músculos involuntários também, que são encontrados aonde? Nas vísceras, tá? Exemplo, quando a gente sente a necessidade fisiológica de ir ao banheiro, chega um determinado tempo que a gente não consegue controlar. Por isso que esses músculos lisos, eles são involuntários. Então, a gente temos 3 músculos estriados cardíacos e músculos lisos, aonde a gente vai estar trabalhando mais, em termos de teor prático, com os músculos estriados esqueléticos. O que não significa que o exercício físico não vai ativar os outros músculos. Sim, pessoal, isso é lógico. Mas na prescrição do treinamento resistido, a gente vai pensar na linha desse músculo aí. E aí, de fato, o que é mesmo essa tal de musculação? É um meio de treinamento, uma modalidade na qual se integra os principais áreas de conhecimento sobre o comportamento fisiológico e motor do corpo humano. O objetivo é entender e explicar as adaptações crônicas e agudas, isso aí fica uma parte de fisiologia para a gente entender melhor, mas isso ocorre também nos iniciantes, decorrentes da aplicação de diversas estratégias e técnicas de treinamento. Vou estar fazendo um videozinho para vocês depois sobre a questão de crônicas e agudas, para vocês entenderem melhor. E aí, o que é que Santarém 2009 traz? Santarém é um médico, ele é fisiatra, mas ele ama trabalhar com treinamento resistido. E aí, galera, o que é que ele fala aí? Exercícios resistidos
ou exercícios contra a resistência, na grande maioria das vezes, são realizadas com pesos, embora existem outras formas de resistências e contrações musculares, mais conhecida como musculação. O treinamento resistido é onde a gente vai encontrar na literatura esse nome. Com pesos faz referência ao seu feito mais evidente, que é o aumento de quê? De massa muscular. Quanto mais a gente efetuar o treinamento resistido, a gente vai estar proporcionando o processo de hipertrofia. Então, galera, saca só. O indivíduo é iniciante, a gente tem que ter essa noção de que a gente vai estar fazendo série de adaptação para eles, tá? A gente colocar já para ele estar fazendo exercícios de intermediários e nem avançados. A gente vai trabalhar essa adaptação, a gente vai ver um pouco lá na frente sobre isso. História da musculação, tá? A musculação em 1896 a.C., ela já existia, tá? A história da musculação é muito antiga, existem relatos de história que datam do início dos tempos que afirmam que a prática da ginástica com pesos já existiam, porém não existiam fatores voltados para a ciência. Hoje a gente já é demonstrado aí que a musculação ela é de suma importância na qualidade de vida, na saúde, para minimizar patologias e outros fatores para a nossa vida, né? Aí é mais um pouco da história da musculação também. E aí, como é que funciona a questão da periodização do treinamento para iniciantes, tá? Primeiro, a gente tem aí a construção muscular, que é primeiro mês, é onde o indivíduo vai passar pela fase de adaptação do treinamento, ou seja, ele vai estar se adaptando. Pessoal, esses 6 meses aí é os fatores primordiais para os iniciantes. 2 meses, há um ganho de resistência muscular, e o que é que também a gente acontece? A gente proporciona uma maior flexibilidade para esses indivíduos. No terceiro mês, o que é que a gente tem aí, professor Reinaldo? O corpo libera endorfina, que é o hormônio do bem-estar, e o metabolismo se acelera, sabendo também que outros hormônios também são liberados aí nesse terceiro mês. Só que lembrando que agora é hora de aplicar uma avaliação física nele, tá? Após 3 meses, isso no meu método. Para quê? Para a gente ver como é que foi aí as respostas. Ele deve ter melhorado postura, deve ter melhorado em relação à qualidade do sono, deve ter melhorado a qualidade do estresse. Então, tudo isso a gente pode estar avaliando também e demonstrando para o nosso cliente. No quarto mês, o processo de queima de tecido adiposo ele é maximizado, ou seja, a gordura se inicia aí a perca de gordura. Então, muita gente fala, em 3 meses perder 10 quilos, cuidado com essas histórias. Lá na frente pode custar um pouco em relação à sua vida. 5 meses, o risco de desistência já diminui, porque ele passou por vários processos positivos da vida, ganho de flexibilidade, ganho de resistência, liberação de hormônios, metabolismo já se sente acelerado, disposição. Então, ele fala, pô, isso aqui é minha vida, cara, eu não vou sair disso aqui. E aí ele continua. No sexto mês, os músculos aumentam de tamanho, chamado processo inicial de hipertrofia, ou seja, o ganho de massa muscular. Então, galera, a gente tem aí o histórico de 6 meses, tá? De prescrição de treinamento para o indivíduo iniciante, prescrição não de periodização. Isso aqui é ciência, não é achismo. E aí a gente tem aqui agora a questão dos fatores em relação à periodização do treinamento para iniciantes. A musculação para iniciantes é ideal para ser seu primeiro encontro com a musculação, quando se trata de dar os seus primeiros passos no treino de musculação. O ideal é focar no desenvolvimento motor, coordenação e ganho de força, tá? Pois a hipertrofia muscular só começa a surgir a partir de 8 semanas. Aqui uma série que eu gosto de utilizar, tá? Com os meus clientes iniciantes. Reinaldo, eu posso montar a minha, cara, depois da avaliação, fica à vontade, o palco é seu, você conhece o seu cliente, você sabe o que deve fazer, tá? Então, manda bala, o palco é de vocês, o
O show é de vocês. Então, vocês que têm que organizar o treino de vocês. Eu só estou dando caminhos para que vocês venham melhorar o atendimento de vocês. Primeiro, cadeira extensora, sempre pensando na linha de trabalhar 1, 2 ou 3 séries de 12 a 15 repetições. Isso você vai interagir com o seu cliente. O que é que eu faço? Primeiro a terceiro treino, uma série de 12. Segundo a quarto treino, 2 séries de 12. E aí em diante, 3 séries de 12 a 15. Reinaldo, posso iniciar a primeira semana 3 de 15? Cara, por da avaliação, você pode tudo. Temos aí o voador, tá? Que é também o mesmo procedimento, alguns conhecem como trono peitoral. Temos a puxada frontal, também, pegadazinha pronada, vai puxar na linha do queixo, que é o puxador frontal. Desenvolvimento lateral para o deltoide, rosca direta, tríceps, na polia e um pouco de abdômen. Lembrando sempre desses fatores. Primeiro a terceiro treino, de 1 a 12. Segundo a quarto treino, de 2 a 12. E terceiro treino, ou quinto treino em diante, já pode trabalhar 3 séries de 15. Isso aí é uma estratégia que eu monto, hein, galera? Outra série de adaptação, leg press 45 graus, ou leg horizontal, se você perceber que o indivíduo está com coordenação motora afinada, de uma série de 8 a 12 repetições. Primeiro, segundo treino a gente já aumenta, e o terceiro e quarto em diante também a gente aumenta. Cadeira extensora, flexora, supino reto, voador ou crucifixo, remada neutra, pule alto, levantamento levantamento lateral, rosca direta, rosca tríceps e abdominal. Levantamento lateral é esse, galera. Para quem não sabe, rosca tríceps é essa aqui, tá? Que a rosca direta é essa. Então, o que acontece? Isso aqui é uma adaptação B, onde a gente pode, daqui a 40 dias, vou dar uma ajustada, vou dar uma incrementada no treino, colocar mais exercícios para sair um pouco da estratégia de adaptação A. E aqui, pessoal, a gente tem que ter 10 dicas para que o treino de musculação do iniciante, ele venha criar processos fisiológicos, processos estéticos e também resultados em relação a fatores de ele falar, eu estou trabalhando com um excelente profissional. Tem gente que não sabe respirar, tem gente que não sabe o processo de isometria. Às vezes a gente conjuga o exercício errado, os intervalos é de suma importância. Tem gente que não treina, com um profissional de educação física, treina com aquele cara lá de qualquer local. Então é interessante a gente demonstrar que nós somos graduados, que nós somos credenciados através do nosso CREF. Frequência de treinos, começar devagar, não colocar cargas pesadas. 8º, aplicar a avaliação física. 9º, alimentação. Reinaldo, eu vou prescrever alimentação para esse cliente. Não, cara, você vai bater um papo com ele. Se ele vai treinar de manhã, ele vir em jejum, é interessante ele treinar, ele é iniciante. Pode falar para ele se alimentar, comer uma banana, uma vitamina, mas a prescrição alimentar fica diretamente voltada para um profissional de nutrição. E o 10 é saber montar a estratégia em relação a aquecimentos e alongamentos também, tá? Princípio da individualidade biológica, galera. Existe uma disciplina chamada treinamento desportivo. Essa disciplina a gente tem com todos os profissionais da área de educação física. E eu gosto sempre de guardar nesse HD esse princípio. Princípio da individualidade biológica. Reinaldo, tem mais princípios? Tem N princípios aí. A disciplina de treinamento desportivo, ela demonstra vários outros princípios. Mas esse é o que eu gosto de guardar, porque ele já diz, princípio da individualidade biológica. O que significa isso? Cada indivíduo vai ter princípios diferentes, porque isso é individual. Então, a mesma coisa é o treino. A gente tem que procurar prescrever os treinos de acordo com cada cliente, sabendo que as respostas fisiológicas serão diferentes. Então, muito cuidado com copia e cola, tá? E aqui, galera, é uma parte prática que eu vou estar
montando um curso, será na Academia Biodinâmica, ou na Academia da ABB, ou na Academia do Nelson Costa, do nosso colega Anderson Navigou. Esse curso eu vou estar vendendo junto com a mentoria, tá? Eu vou estar colocando lá no grupo para vocês, tá? O valor. Esse aí vai ser o primeiro treino prático que a gente vai fazer para iniciantes, tá? Vai ser curso de musculação para iniciantes. Então, já fiquem alertos que eu vou estar liberando a data em relação a esse curso aí para vocês. Segunda prática, tá aqui, tá? Então, já fiquem atentos, vocês vão ter um hiper desconto, eu vou liberar primeiro para vocês da mentoria, é óbvio, depois para os outros alunos. Princípio, galera, de sintomas de overtraining, principais sintomas, desculpa. O que é que acontece? Esse processo de overtraining, nada mais, nada menos, é que é uma síndrome, é frequente observada em atletas ou indivíduos normais que não cumprem o programa de treinamento planejado. Então, o que significa isso? Se a gente, para o nosso cliente iniciante, a gente não prescrever o treinamento de acordo com a ciência, de acordo com o treinamento desportivo traz para a gente pode criar essa síndrome do overtraining, que nada mais, nada menos é o desequilíbrio interno do nosso organismo, ou seja, a gente começa a ficar preguiçoso, ter náuseas, ter febre, desconforto articular, desconforto muscular. Então, muito cuidado com esse processo, essa síndrome de overtraining, que nada mais, nada menos é o excesso de treinamento. E, para finalizar aqui, pessoal, lembrem-se disso. A Organização Mundial de Saúde fala que 8 em cada 10 indivíduos vão sofrer com dores na coluna. E muitos disso vão se incomodar e são gerados pela má postura no trabalho, exercícios físicos errados e pesos e cargas de mochilas, que a gente vê as crianças carregando hoje, etc. E que tal corrigirmos isso agora? Então, galera, nós, profissionais de educação física, temos que lembrar dessa vertente. Nós vamos proporcionar primeiro saúde para esse grupo. E depois a gente vai pensar em fatores estéticos, galera. A saúde que dá dinheiro, fatores estéticos não traz retorno financeiro para a gente. Ah, mas Reinaldo, treinar atleta, cara, fica ao seu critério. Eu estou falando o que eu gosto de trabalhar e o que eu vejo que as pessoas procuram. Hoje, você pegar um indivíduo que é iniciante, que ele tem um problema de desconforto articular na coluna, e daqui a 3 meses ele não está sentindo mais nada, você é idolatrado, cara, você é rei. Você pegar um indivíduo que ele é obeso, daqui a 3 meses ele já virar para você, Reinaldo, meu sono melhorou, eu parei de ter problemas em relação a ronco, eu consigo me locomover melhor. Isso é saúde, isso é qualidade de vida. Isso todo mundo quer, velho. Não sou contra fatores estéticos, mas a gente tem que pensar no retorno financeiro. Eu gosto de trabalhar com estética. Massa, cara. Pau na máquina. Vai estudar sobre estética, vai estudar sobre treinamentos para indivíduos avançados, vai estudar sobre ergogênicos, e aí você vai trabalhar nessa linha aí bem melhor. Tá? Eu só estou explicando que, às vezes, traz um conforto do dinheiro para a gente. Aí, galera, tá o meu Instagram, tá? Podem seguir lá. Esse aqui está desatualizado, tá? Que é a minha página do Face. E uma mensagem aqui, né? Conhecimento versus sabedoria. Não confunda jamais conhecimento com sabedoria. Mas tem um detalhe. Um o ajuda a ganhar a vida e o outro a construir a vida. Essa mensagem não foi minha, é de uma pessoa chamada Sandra Carrier. Muito obrigado, galera. Mais uma vez, voltei de novo. Estou renovado, estou com energia. Essa semana já liberei 2 vídeos já na plataforma. Esse está sendo o segundo. Já fiz uma live mais cedo, então estou focado e vai vir coisa muito boa aí. Já se preparem já em relação ao curso. Muito obrigado. Boa noite para vocês e aquele abraço. E se precisarem de mim, estamos juntos e misturados. Fui!